as marcas dos verdadeiros discípulos de Jesus. Nós já falamos sobre algo parecido com isso um tempo atrás, porque existem discípulos e discípulos. É aquela parada, existe crente e crente, e a gente precisa tomar cuidado, tomar muito cuidado. A gente sabe que no IBGE, no nosso país, cristão envolve um monte de religião que fala às vezes de Cristo, mas Cristo não é a primazia, a pessoa mais importante. Em alguns lugares ele é um espírito iluminado, em alguns lugares ele é intercessor, mas tem intercessor mais forte, em outros lugares ele é um Bodhisattva da terra, no budismo, ele é um Buda evoluído. Em cada lugar é de um jeito, mas aqui Cristo é o centro de tudo. Sem Jesus Cristo, sem as marcas de Jesus, você não vai morar no céu. E as marcas de Jesus mexem muito com a gente, mexem com o nosso ser, mexem com a nossa vida transformada. Lucas 17:20 diz assim: certa vez, tendo sido interrogado Jesus pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dará. Aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vocês, dentro de nós. Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, o único caminho, a única verdade, a única vida, o único que nos dá a possibilidade de chegarmos ao céu é Jesus. E Ele é o que representa a perfeição quando se diz céu, reino de Deus, porque Ele veio aqui, Ele viveu, Ele morreu, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o Cristo Redentor. Se Jesus disse que o reino de Deus está dentro de nós, temos que ser governados pelas marcas desse reino. Não adianta a gente falar que é de Deus, que é de Jesus, que vai morar no céu, mas as nossas marcas são do mundo, mundanas. Não, a gente tem uma outra concepção de tudo. Tudo que você pensa, tudo que você faz, o seu dia, tudo precisa ser pautado pelo reino de Deus. O seu jeito de trajar, o seu jeito de falar, o seu jeito de observar, o seu jeito de tocar, tudo em você, os seus pensamentos. De vez em quando nós somos levados a ter pensamentos perversos, todos nós. Não é só você que tem esse problema, todos nós temos. Mas nós trazemos de volta porque nós representamos o céu na terra. As marcas do reino de Deus precisam estar na minha e na sua vida. É debaixo desse tipo de atmosfera que devemos viver e expandir o reino de Deus aqui na terra. Você é um pequeno Cristo. Você é um pequena representante do céu aqui na terra, independente da sua idade, do seu conhecimento. O mínimo que você sabe já é o suficiente para você ser um exemplo, para você ser um farol, para você ser uma seta, uma luz, uma palavra de conforto, um aconselhador, aquele que ainda não conhece Cristo como nós, os cristãos evangélicos, conhecemos. Então você precisa representar. Você não foi salvo só para ser salvo, sentado ou satisfeito. Você foi chamado para expandir o reino aonde você estiver. Aonde você estiver, as pessoas precisam te observar e ver que você é diferente. Quando você fala, é diferente o seu jeito de falar. Quando você ajusta os seus pensamentos para tomar uma decisão, para ajudar na empresa, na escola, em casa, a sua opinião faz a diferença. Por quê? Porque o reino de Deus está dentro de nós. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão dentro de nós. Então não tem como não ser diferente. Se você é a mesma pessoa de antes, sem Cristo, e de agora com Cristo, tem alguma coisa errada. Resumindo, você não aceitou a Cristo. Você está numa vibe aí, numa onda, você está numa pegada forte aí, mas você não tem o Cristo dentro de você, porque você precisa expandir o ambiente aonde você está. E expandir o quê? O reino de Deus que está dentro de mim, de você. O reino de Deus não está nas trevas. O reino de Deus não está no mundo. O reino de Deus está naquele que confessa que Jesus Cristo é o Senhor, é o caminho.
irmãos. Aqui nós não estamos inventando algo novo, não, nós estamos falando aquilo que já é falado há mais de 2000 anos. Então nós precisamos praticar. Quando a gente começou a igreja aqui, muito triste, nós fomos chamados de Zé Povinho. Gente, eu fiquei possuído de raiva. Quando um Zé Povinho falou que nós éramos um Zé Povinho, porque nós ministramos a verdade. Aí de vez em quando dizem que nós somos um bando de fofoqueiro. Pastor Luiz, eu acredito, ele cuida de muita coisa dentro dessa igreja. Eu acredito que o pastor Luiz morreria por cada discípulo que Deus deu na mão dele para servir. Como você, pai e mãe, que morre pelo seu filho, se for necessário. O cônjuge morre, tem que morrer, viu, irmãos? Irmãs, tem que morrer pelo seu cônjuge, né, Lia? A gente tem que se jogar, não, no mato pertinho, não, Jesus. Não, eu vou. Mas daí, assim, a gente dá opção para o inimigo, né? Se quiser converter a bala aí. Não, a gente precisa, o amor, nós precisamos viver o amor, expressar o amor. A sua casa é um lar de amor, é uma expansão do reino de Deus, um reino de amor. Você precisa ser. A minha vontade e a sua não é muito importante, não. É a vontade do nosso cônjuge que é mais importante. Nós não estamos aqui para fazer a nossa felicidade, mas para fazer a felicidade dos nossos descendentes. Isso é expandir o reino de Deus. E a melhor definição em Romanos 14 do que é o reino de Deus diz assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida. Olha aí, o reino de Deus, né? Nós comemos e bebemos que nem gente grande aqui. Tudo quanto é festa nossa, olha, só Jesus. Só Jesus. Jesus participa de todas. Eu acredito que quando a gente encontrar no céu, pode ser que ele esteja um pouquinho acima do peso, porque nas nossas células tem comida e bebida legal, nos nossos acampamentos, nas nossas reuniões de líder, nas nossas reuniões da igreja, vira e mexe, rola uma festa, no Conexão VIP tem comida, amado, só na sexta-feira que não tem comida aqui, que é o funcional VIP, a gente vem para dar uma suada, a gente vem para adquirir um pouquinho de resistência aqui, que a igreja vira uma pequena academia para a gente ficar fortinho. E eu fiquei extremamente feliz esses últimos dias. Aí a gente saiu daqui, minha mulher pegou no meu bração e nossa meu amor, eu vi você levantando os pesos e tal. Você está de brincadeira comigo, você está querendo alguma coisa, hein, malandrinha? Então, irmãos, nós somos o povo que representa o céu. No céu não existe lágrimas de tristeza. Pode ser que exista lágrimas de alegria, mas de tristeza não. Então, assim, seja mais alegre. Acaba com essa carramba terrível que você tem aí. Sorria mais, né? Como diz o Luiz, né? Mostra aí as suas canjigas, né? Foi falando da Tati, né? Tá de aparelho, a Tati, né? Ela tá assim, tá de aparelho, isso é maravilhoso. Ela tá atrás do nosso querido, meu Deus do céu, o Cleber ali, o da nova careca, que tá brilhando esse negócio. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas, olha só, o povo da alegria. Não é comida, não é bebida, mas não está proibido comer e beber. Mas o reino de Deus é justiça. Nós precisamos ser um povo justo, porque a palavra de Deus é justa, e dos nossos lados só pode sair palavra de Deus, não tem axiologia, não tem nada disso. A nossa palavra é Jesus o tempo todo, então vai rolar a palavra de justiça, paz e alegria. Paz, irmão, é que nem um shalom. Shalom não envolve só a paz, envolve saúde, alegria, sua família está bem, está abençoada. Gente, é bem complexo, é bem expansivo a palavra paz, a palavra shalom. Não é só paz, é tudo de bom, tudo de bênção na sua vida. E a Bíblia diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria em quem? No Espírito Santo. Não é em você, não é em mim, não é no seu emprego, não é nos seus diplomas, não é na tua beleza, não é na sua rede social que bomba aí com milhões de pessoas que te seguem, não é nada disso.
justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo, para você viver essa justiça, essa paz e essa alegria no Espírito Santo, a saída é: aqueles que assim servem a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens, pelas pessoas. Você vê, você não tem que buscar a aprovação das pessoas. Você precisa servir com alegria, com paz e com justiça. Servir não é ser servido, é servir. Nós somos servos, como Jesus Cristo foi servo. Aí nós agradamos a Deus e somos aprovados pelas pessoas. Se algumas pessoas não te aprovar, descansa, meu amado. Eles são das trevas, eles são do outro reino. Nós somos deste reino. Então, em nome de Jesus, nós precisamos viver esta alegria, viver este reino, viver esta justiça. Quando for colocado diante de você situações, haja com justiça. E qual a justiça? Palavra de Deus. Se você tem dificuldade para isso, não quer se comunicar com o pastor ou com o seu líder, entra lá na internet, procura lá, Pastor Google, e coloca o assunto que você está querendo se expressar numa visão bíblica. E você vai receber uma série de informações bíblicas para você tomar a decisão certa. Só toma a decisão errada quem quer. Só toma decisão errada quem quer. A gente tem vários casaizinhos aqui na igreja que tem uma programação poderosa aí de casamento para daqui esse ano e ano que vem. A gente vai ter casamento. Olha só Jesus na causa, hein? Só Jesus. Nós namoramos, nós noivamos. Sinceramente, meus amados, até a hora que o pastor, normalmente os nossos casamentos são religiosos com efeito civil. Então dá para você desistir até ali. Você não é obrigado a casar por qualquer coisa. Eu já estou com fulano, eu estou com fulano faz tempo. Não. Nós precisamos casar certo. Nós precisamos ter convicção. O homem é o noivo, é para a noiva. Só, não tem mais ninguém nessa parada. Não tem, não é, Gui? É só, o Gui só vê uma coisa na frente dele: vitória, vitória, vitória. Parece um zumbi. Glória a Deus, zumbi de amor. O cara é cego de amor pela rainha dele, não é? Tá ali o Luan olhando meio tortinho. Nossa, eu queria que o pastor falasse de mim e tal, porque ele só vê a Camila do lado dele, né? O homem da Camila não é mais o Guido. Esse menino esse é um alazão. Não é um jumento, nem um burro, nem uma anta. É um alazão. Todos os homens deste lugar somos assim. E as mulheres são princesas que montam na gente. Não tem jeito. Então nós que vivemos as marcas do Senhor, nós não nos casamos para, se der certo, amém. Se não der certo, separa. Isso é coisa do Satanás. Tá bom? O homem, principalmente o homem que é mais, não aqui, tá? Falando dos homens do mundo, são mais cachorros, são mais safados, são mais animais, são mais carnudos, sacou? O homem gosta de ficar olhando o que não é para olhar. Nós só temos olhos para as nossas amadas. Teve um tempo aí que uma irmãzinha aqui da igreja falou: mas como que dá para ficar junto com uma pessoa 30, 35 anos? Cara, a gente está vivendo o melhor momento da nossa vida, eu e a dona Renata, a rainha da casa, a poderosa da casa. Gente, e hoje ela me deu a aguinha ali, pegou o microfone, pegou o iPad. Mas essa mulher está preparando um ramo para mim. Glória a Deus. Nós precisamos nos amar, meus amados. Não é fácil. Se perguntar para a Renata, tem dia que eu sou um capeta, sou coisa ruim, que eu sou chato. A minha voz é chata. Como eu já disse, tem tempo que eu vou me calar, porque eu estou de saco cheio de ouvir. Minha voz é nojenta. Tem dia que a gente é terrível. Mas nós fizemos um compromisso diante de Deus. E vocês, namorados e noivos, em nome de Jesus. Está lá o nosso cabeleireiro, não, cabeleireiro é meio gay, né, irmão?
Não, o nosso barbeiro lá, o barbeirão João, e a Débora. Daqui a pouco vamos ver esse casal casado, para a glória de Deus, para a nossa alegria. O Daniel Boom ali, né? Quem é das antigas sabe quem que é o Daniel Boom, né? O nosso Daniel Boom, o nosso cowboy, o nosso macho raiz, já chegou na donzela dele. Eu quero casar com você, mulher. E a Maria se derreteu e eu perguntei: Maria, você ama o Daniel? Eu amo, pastor. Irmão, é isso aí. Marcas de um povo santo de Deus. Nós precisamos viver isso. Foi um aberto que eu dei para expandir o reino de Deus dentro dos casais, dentro dos casamentos. Casamento não é lugar de briga, não é lugar de ringue. De vez em quando a gente sai no fight lá, mas a gente termina agarradinho no chão do octógono. Agarradinho e um passa por cima, passa por baixo, e a glória de Deus se manifesta e a gente sai, não falando em língua, mas cheio de felicidade. Então, expanda o reino de Deus na sua vida, no seu namoro, no seu casamento, na sua vida. O Senhor continua no controle de tudo, só que Ele está te vendo e Ele te conhece. Foi por isso que eu abri esse parênteses. São muitos casais jovens que vão casar aí no decorrer de 3 anos, vamos dizer assim, né? Então assim, eu casei porque eu disse que ia casar, né? Eu prometi para o pai dela, para a mãe dela. Não faça essa besteira se Deus não for contigo. Perguntei para outro casal aí, esses dias a gente estava sentado num lugar aí, e perguntei para um casal: seu namoro é de Deus? Cheio de autoridade, né? Tipo, o pastor já está querendo inventar pelo em ovo aí, né? Falei: então casa. Está esperando o quê? Está esperando fazer bobagem? Não, casa. Dá um chega junto no pai e na mãe, no sogro e na sogra, e peça um auxílio. Tem uma casinha no fundo sobrando, reforma e vai para lá. E já dá ordem lá de comando, os machos aí, os homens altos. Minha sogra sempre teve medo de mim, a minha sogra, porque eu sou meio ignorantão, né? Falo alto, sou ignorantão. Então minha sogra, às vezes eu chegava do trabalho, eu chegava na cozinha, ela saía pela sala. Eu morei 5 anos e pouco no fundo da casa da minha sogra. Minha sogra sempre me respeitou e eu sempre respeitei a minha sogra, mas cada um no seu quadrado. Eu tenho que morar nesse fundo aqui porque é necessário. Eu falei: Renata, fala para tua mãe que é o seguinte, não está dando para aguentar mais não, Renata. O namoro santo está difícil pra caramba. 30 anos atrás eu falei para Renata, fala lá para sua mãe, se deixar eu te pego, eu tô no cio. A gente precisa casar. E daí pediu a casa para minha sogra, reformamos lá, eu, meu irmão e meu pai. Meu pai e minha mãe me deram uma televisãozinha, nós demos com um pedreiro, o resto a gente jogou massa com a mão na parede, ajustamos com a mão lá. A casa está lá até hoje, não caiu não. A casa está lá, já tem outro irmão da Renata morando lá. Mas assim, não é feio não. Quem casa, quer. Mas calma aí, com crente o negócio é outro, a vibe é outra. Se precisar usar a casa, não morar dentro, que é ruim pra caramba. A gente quer fazer barulho, né? A gente às vezes é meio barulhento, a gente é meio pentecostal, né? Então assim, é ruim. Mas a casinha do fundo dá pra usar e tal, né? A gente arruma as paredes, né? Faz anti-ruído, anti-som. E a gente casa, fica lá um tempo, bem programado, planejado. Expandir o reino de Deus, é isso também. Papai, mamãe, ajuda aí. É pior do que uma hora da mazica, porque os nossos hormônios não se convertem. Converte não. Você já namorou, meu irmão. Agora você está casadinho aí, até tem dia que você diz não. Mas quando você namorava, o Candu está ali coçando a cabeça. Meu Deus, tem misericórdia. Foi difícil. Vamos expandir o reino de Deus com justiça, paz, amor e muita alegria no Senhor. Mas as marcas do Senhor, elas dizem, quais são as marcas dos discípulos de Jesus? Primeiro, perdão, palavra pequenininha, mas ela mexe com a vida da gente. Mateus 5:43, vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas Jesus vem com uma nova palavra, mas eu vos digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos
do seu Pai que estás no céu. Sem perdão você não é filho. Você é ruinzinho, nervosinho, todo durão, tem que ser do meu jeito. Não, não é do seu jeito. Você é de Cristo. Uma das marcas de Cristo é Ele perdoar. Vamos ver se Ele perdoa mesmo? Quem era você antes de Cristo? Quem é você agora depois de Cristo? Ele te perdoou. E mesmo você sendo de Cristo, eu e você sendo de Cristo, de vez em quando a gente vacila. E o que Ele faz? Perdoa. Você está aqui porque Ele te perdoou. Não brinque muito com essa parada de ficar achando que Ele vai perdoar eternamente você, que não é assim que funciona não, tá? Uma hora o seu prazo de validade acaba. E se o seu prazo de validade acabar no momento que você está de mal com as pessoas, cuidado, perdoe, perdoe, perdoe. Vocês ouviram o que foi dito. Lá no Velho Testamento falou é para o diabo. No Novo Testamento Jesus vem falar assim, ó, ame os seus inimigos e orem por aqueles que te perseguem. O resultado disso é só o filho que é capaz de fazer isso. Então assim, dê um jeito e se resolva e perdoe as pessoas. Perdoe as pessoas. Não tem mais. Ah, mas o senhor não sabe o que fez. Não tem mais. Jesus te perdoou, e se ele ficasse de mais com você, não te perdoaria nunca, nem eu nem você. Então, Jesus revela que a vontade de Deus é de perdoar, dar mais uma chance, de amar aquele que às vezes chamamos de inimigos. Ah, eu tenho um inimigo lá no serviço. A Bíblia diz que é para você orar pelos seus inimigos. Ah, você tem um fofoqueiro que fala de você e somente sobre você. A Bíblia diz que é para você orar também pelos que te perseguem. Não é para você amaldiçoar, maldizer ou pegar a vibe da fofoca, a vibe do ódio e ficar mandando pessoas para o inferno. Filhos de Deus fazem filhos de Deus. Então, em nome de Jesus, nós precisamos crescer. Nós só temos um inimigo. E ele é conhecido de todos nós, às vezes não muito pessoalmente, mas ele é conhecido de todos nós. E o nome dele é Satanás. Esse é teu inimigo de verdade. As demais não, as demais pessoas não. As pessoas não são inimigas, elas são cegas. São pessoas que não veem com os olhos espirituais e por isso se rebelam e nos provocam ao ponto de nós a classificarmos como inimigas. Não é. Eles são cegos. Nós já vemos, já conhecemos, já nos foi revelado a verdadeira luz, que é Jesus, o nosso Salvador. Então não dá para cobrar deles o que nós já temos em Cristo Jesus. Então assim, perdoe. O perdão revela que você é filho de Deus. O perdão. Se você está devendo perdão, hoje o Senhor te trouxe aqui para você falar com aquela pessoa. Manda uma mensagem para ela, toma um café, toma um cafezinho, come um bolinho de laranja, um bolinho de fubá, um pãozinho de queijo, mas vai lá e resolva. Ah, pastor, mas foi ela que aprontou comigo. A orientação de Deus é dar a face, não é? Dar a face. Vai lá e resolva. Você precisa se resolver. Se a pessoa não aceitar perdão, é problema dela, mas você já liberou. Porque você é filho, filha amada, amado de Deus. Então, a primeira marca é perdoe. A segunda marca dos discípulos de Jesus é força. Vamos lá, Mateus 11:12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de forças se apoderam dele. Aí vem uma explicação. Não estamos falando de uma força física. Não foi isso que a Bíblia quis nos ensinar, mas sim uma força que vem do Espírito, o Espírito Santo. Uma força que nos dá o potencial para vencer, para combater o mal, para combater o nosso eu, e que milita o tempo todo com o nosso espírito, essa dificuldade que a gente tem de ter essa força. Ah, pastor, mas eu não tenho força para vencer aquela situação. Tem sim. O reino de Deus está onde? Dentro de mim, dentro de você. Deus está dentro de mim e de você. Então você tem potencial para isso. Nós precisamos combater o mal que está ao nosso derredor e às vezes em nós mesmos. Nós precisamos lutar e combater
este mal, porque o reino de Deus, ele nos capacita. É o diabo que diz que você é fraco, o Senhor diz que você é forte no Senhor. Por isso ele te fez templo do Espírito Santo, vaso frágil, mas cheio de Deus. Então você pode ter forças para ajudar as pessoas, ter força para evangelizar, para orar pelas pessoas, para fazer a diferença, vencer o seu eu. Eu sou arrogante, eu sou chato, eu sou briguento, eu gosto que seja assim. Às vezes a gente tem que engolir e fazer a vontade da nossa família, dos nossos amados. Para isso precisa força, e o Senhor já te deu esta força. Só você dizendo não para si mesmo que pode fazer com que essa muralha não caia na sua vida. Tudo tem que ser eu, tudo sou eu, todo conhecimento está dentro. Não. Nós compartilhamos conhecimento, amor, nós compartilhamos tudo, porque o Todo-Poderoso é Ele, não nós somos instrumentos dele. Nós temos que nos esforçar para entrar no céu, temos que nos esforçar. Os dons são gratuitos, mas a maturidade custa caro, custa sacrifícios pessoais. A igreja tem algumas ferramentas. Nós temos, como a gente já colocou hoje aqui no início da celebração, a agenda da igreja. Nós temos trabalho na segunda, nós temos trabalho na terça, nós temos trabalho na quarta, nós temos trabalho na quinta, nós temos trabalho na sexta. Nós estamos expandindo o reino para daqui a pouco ter trabalho todos os sábados. Nós temos domingo de manhã e domingo à noite. Maturidade não é sentado em casa assistindo Netflix, não é em casa brincando de qualquer coisa, é na casa de Deus. Nem todos serão líderes, mas você precisa amar o seu Senhor e buscar conhecê-lo cada vez mais. Para isso exige força pessoal. Você vai sacrificar alguma coisa da sua vida em prol do reino de Deus, para adquirir maturidade espiritual, para dizer não para o pecado, para dizer não para a tentação, para dizer não para os convites malignos. Você precisa ser maduro. Criança sempre diz sim, elas não têm maldade, mas nós já passamos essa fase. Nós precisamos amadurecer. Então nós precisamos perdoar, ter força. Nós precisamos ter posicionamento. Mateus 5,37. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso é do maligno. Ontem eu dei uma palavra para uma pessoa e falei: a Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher. O homem e a mulher. O que passa disso é maligno. É maligno. É o que diz a Bíblia. E eu não vou contrariar a palavra do meu Deus. Eu morro pelo meu Senhor. Eu amo ter sido um dos que o Senhor teve misericórdia com todos vocês, de nos revelar os mistérios desta palavra tão poderosa. Tem gente que diz sim dizendo não, tem gente que diz não dizendo sim. É aquela parada, a mãe diz sim e o pai diz não. Não flui, vai dar talvez. Aí você está criando um monstrinho, uma monstrinha. Sente e converse. Amor, o que nós vamos dizer com relação a tal situação para o nosso anjinho, para o nosso abençoado, para os nossos herdeiros? Nós vamos dizer não. Fechou. O filho vai lá na mãe, que é mais durona, e ela diz não. Aí eu vou no trouxa do meu pai, já diz trouxa, porque ele vai dizer sim. É trouxão. Não pode. Não pode. De vez em quando eu faço os meus acertos com a Renata lá, gente, o que nós vamos falar com relação a isso, né? Você não fala uma coisa, eu falo a outra. Não pode. Não pode. Hoje a Renata se comunicou com a irmã aí, que ela teve um sonho, aí a gente conversou antes, daí ela trocou as mensagens com essa irmã, mas nós conversamos antes. O sonho pode ser faz sentido. A gente precisa conversar, a gente precisa dialogar, e nós pais precisamos dialogar antes de respondermos os nossos filhos. Mãe, você não pode dizer sim, pai, você não pode dizer não, vocês têm que entrar num acordo.
E qual que é o equilíbrio desse acordo? É a palavra de Deus. Não tem outra coisa. Palavra de Deus. Bate com a palavra de Deus? É sim. Não bate é não. Ah, mas eles não vão obedecer? Amém. Chega uma certa idade que eles não obedecem mesmo. Mas daí, você expandiu o reino de Deus, falando o que a palavra de Deus diz, se é sim ou se é não. Talvez é procedência maligna. Espera um pouco, também pode ser de Deus. Mas talvez ele diz sim, eu digo não. Não, isso não. Isso não funciona. Você é discípulo, se matriculou na escola de Jesus. Então agora precisa ter um posicionamento fiel diante de Deus. E o que é um posicionamento fiel? Bíblia. Só isso. É bem simples. Bíblia. A pergunta tem que ser sempre esta: o que a Bíblia diz sobre isso, sobre este assunto ou aquele assunto? O que a Bíblia diz sobre família? O que a Bíblia diz sobre honestidade? O que a Bíblia diz sobre fidelidade, comunhão, trabalho, educação, sexualidade? O que a Bíblia diz sobre isso? O que ela diz é o que ela diz. E se você está expandindo o reino de Deus e já foi feito um filho de Deus, é o que a Bíblia diz. O resto é procedência maligna. Então assim, tenha o seu posicionamento em Cristo. Você não vai perder nada com isso, porque você tem que ganhar com Ele. É Ele que mexe com o nosso ser. É o Espírito Santo que nos convence do pecado. Não é a gente sendo trouxa dos nossos filhos, ou trouxa da comunidade, ou trouxa da sociedade, ou trouxa da nossa justiça que vai resolver. Nós temos que estar de bem com Ele. É com Ele. Nós cantamos Ele hoje o tempo todo. Então, se esteja bem com Deus, Ele vai trabalhar ao seu favor sempre. É o que a Bíblia diz. Então, assim, sempre se pergunte: o que Deus diz sobre isso? Que a minha mulher quer, o meu filho quer, o meu marido quer, a minha família quer, o meu patrão quer. É o que a Bíblia diz, irmãos. Fora disso, você está se corrompendo. E se nós nos corrompermos, nós não subimos, nós vamos descer. E não tem segunda chance, tá? A chance é agora, enquanto estamos vivos. Depois da morte, segue-se ao juízo. Então tenha posicionamento firme. Tenha posicionamento firme. É dentro da Bíblia, não é seguindo homens ou mulheres. É dentro da Bíblia. Você pode se dar bem com uma pessoa, mas se você se der mal com Deus, é porque você está se dando bem com o diabo. Não é essa a posição que Deus te chamou para ter. O nosso cônjuge não nos leva para o céu. Os nossos filhos não nos levam para o céu. Nem a sogra, nem o sogro, nem a mãe, nem o pai. Você é responsável pelo seu posicionamento. E hoje Deus está te dizendo: é sim, sim, é não, não. Não, para com isso. O que a Bíblia diz sobre isso? Pronto, já está resolvido. Já está resolvido. Ah, pastor, mas não é bem assim. Calma aí, então vamos descobrir o que é. O que você me diz que é? Qual é o teu nível de conhecimento bíblico? Qual é o teu nível de experiência com o Espírito Santo? Como que é a sua consagração ao Senhor? Como que é a sua entrega ao Senhor? Não, eu sou assim, eu sou meio equilibrado. Meio equilibrado é esquisito. Meio equilibrado é esquisito. Meio equilibrado é meio penso. Então, em nome de Jesus, seja equilibrado em quem? No Senhor, na sua palavra. Então, em nome de Jesus, tenha posicionamento firme. Se quem a gente orienta, quem a gente tem autoridade para orientar, vai para o outro lado, amém. Você deu a orientação de Deus, mas a decisão é pessoal. Não estressa com isso. Não, você deu a orientação, sim. Fulano, não. Ore. Você não pode ficar forçando algumas situações. Seja exemplo com o seu posicionamento. Por que você tem esse posicionamento tão radical, hein, pai? Não, é porque Jesus tem, é porque a Bíblia tem. É radical porque você está longe dele. Se você estivesse perto, você ia amar o posicionamento dele, porque o posicionamento dele é lindo, maravilhoso, perfeito. É tudo questão de aonde você está. Você está com ele, você está aqui e com ele. Aqui e com ele é ele, tá? Virou 2-1, parece que ele ganhou, mas não ganhou não. É só você estar ligado com o poderoso. Ele nunca perdeu, nunca vai perder. E ele prometeu para nós que nós vamos morar com ele. Ele prometeu que nós vamos comer o melhor fruto dessa terra, mas nós precisamos ter posicionamento. E o nosso posicionamento é o quarto ponto.
precisa ter perseverança. Você fala não hoje, mas amanhã você ficou frouxo, carnal, você esqueceu do que Deus falou, e daí você resolve dizer sim. Não. O quarto ponto de um discípulo, de marca de um discípulo de Jesus, é perseverança. 2 Coríntios 4. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais que todos eles. Tudo que você faz, tudo que é terreno tem um peso, mas não chega a se comparar à glória da eternidade, à glória do eterno em mim e em você. Então, assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. A gente vê pela fé. A gente precisa observar tudo. Nós precisamos ter um posicionamento, sim ou não. Precisa permanecer. Nós precisamos ter esperança, perseverança. Nós precisamos ser seguros de quem nós somos o tempo todo. A palavra de Deus não tem sombra de variação. Deus não mente. O que Ele falou está falado, o que Ele prometeu está prometido. O que pode impedir de você já ter alcançado o que Ele prometeu é você, e o seu posicionamento, e a sua falta de perseverança, a sua falta de força, a sua falta de perdão. Isso pode te gerar problemas, mas Deus continua Deus, Ele está no mesmo lugar para nos abençoar. Então Ele tem uma glória para nós, e nós precisamos sentir, porque Ele nos renova todos os dias. É só conversar com Ele, é só orar, é só falar com Ele. Estudamos na célula de terça-feira, orar. A nossa arma é a oração em qualquer situação. Orar o tempo todo. Mateus 24:12 diz assim: devido ao aumento da maldade, isso é coisa nossa, né, do nosso tempo. Se a gente observar, nós estamos vivendo num mundo cruel, né? Está cada vez pior o negócio, e a gente ouve cada coisa todos os dias. Então, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Nesse tempo de carnaval, eu falei hoje de manhã, eu vi um ex-adolescente que foi meu, menino bom, gente boa, de família cristã. Eu vi uma foto dele vestido com uma sainha. Ele era pelado porque a sainha daquelas toda furadinha, aquela sainha toda furadinha, toda transparente. Um menino cabra macho, estava lá no meio do carnaval, a festa do Satanás, a festa da carne. E a Bíblia diz que quando Moisés desceu com as tábuas da lei, eles estavam fazendo um carnaval lá, idolatrando um bezerrinho feito por mãos de homens. Ali a folia estava pegando fogo. Naquele dia o Senhor abriu a terra e engoliu um monte de gente que não se posicionaram, que não perseveraram, porque Moisés estava 40 dias no monte. Então você precisa perseverar. A maldade está aumentando no mundo, mas nós não somos mais do mundo. Não foi isso? Não é isso o que a palavra de Deus diz? Então, a maldade vai aumentar, mas nós continuamos perseverando com o nosso posicionamento em Cristo Jesus. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quem parar no meio do caminho, hoje a gente não pode falar que o fulano é desviado. O fulano é desviado e acabou. Se parar, parou. Se parar e tomar um caminho oposto, ele desviou da rota dele. Então ele é um desviado. Não, eu sou só crente em casa. Está desviado. Não existe crente em casa. Por que nós estamos reunidos aqui como igreja? Por que a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo e Cristo é a cabeça? Por que é aqui que o Senhor ordena a bênção? Por que é dentro da igreja que a gente toma ceia? Porque o Senhor instituiu essa instituição.
para a gente nos reunirmos. A sua casa é uma extensão da igreja, mas ela não é a igreja, ela é só uma extensão. Então persevere na sua fé. O resultado final da sua perseverança é a tua salvação, é a tua vida eterna. Então, se você não perseverar, você perde a vida eterna. O que vai pesar sobre os nossos ombros é o peso da glória de Deus. É isso que você deve carregar sobre os seus ombros, a glória de Deus, não o pecado, a maldade, a ira, a contenda, a briga, a perturbação, o excesso de preocupação ou de ansiedade, não sei como que você chama. Não, o que tem que pesar nos seus ombros é a glória de Deus. E a glória de Deus é algo maravilhoso, meus irmãos. Acordar com Jesus é muito bom, passar o dia com Jesus é bom demais, ter uma tarde com Jesus é maravilhoso, ter uma noite com Jesus é maravilhoso, ter uma madrugada com Jesus é maravilhoso. Irmãos, como foi dito aqui uns dias atrás, estamos em 2023 e você está vivo. Tem um monte de gente que morreu, mas você está vencendo. E assim, fique firme com o Senhor, persevere na presença do Senhor. Nós somos inspirados pelos que desistem. Nós não somos inspirados pelas pessoas que desistem, elas mal são faladas. Nós somos inspirados pelas pessoas que perseveram. Você e eu perseveramos, nós inspiramos pessoas. E você tem que ir com essa pegada para o seu dia de amanhã, para a tua casa hoje. Você precisa inspirar as pessoas. Eles podem dizer da boca para fora que você ninguém não vale nada e é feinho. Mas Deus diz que você é bonito, que você vale muito, que você é precioso, que você é preciosa, e o seu exemplo vai fazer diferença em todo lugar. E infelizmente nós vamos perturbar os moradores da terra com essa pegada, porque nós somos o povo da paz, do amor e da justiça. Nós somos o povo que vai morar no céu. Nós temos essa convicção, nós precisamos viver disso. Nós não somos inspirados pelos que desistem, mas pelos que permanecem, pelos que persistem. Então persista, insista, porque Deus está contigo e Ele vai mudar esse cativeiro. E amados, uma coisinha: quando você morrer, você não vai sentir nada lá dentro do seu caixão. Quando você chegar no paraíso, antes de chegar no céu dos céus, ali você não vai ficar sofrendo porque o teu parente tomou uma decisão errada. Não, você já está na glória, você já é do glorioso. Então assim, o Senhor tem coisa boa para você. O Senhor tem coisas muito boas para mim e para você no decorrer dessa semana, se nós perseverarmos. Por último, uma das últimas marcas do discípulo de Jesus é a graça. A gente tem dificuldade com esse negócio de graça. Mateus 10:8. Cure os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça também deve dar. Nós recebemos de Deus isso. Você tem a graça de Deus na sua vida. Você pode colocar a mão sobre o enfermo. Você pode colocar a mão sobre um endemoniado. Você pode colocar a mão sobre um doente. Eu estou até tentando ressuscitar morto. Os irmãos já sabem disso, mas aí nos últimos 10 ou 15 velórios que eu fiz, eu não consegui ressuscitar um morto ainda. Mas assim, quando você morrer, eu vou tentar ressuscitar você. Pode ficar tranquilo. A não ser que o cônjuge fale: eu não quero que ressuscite. Aí eu vou trabalhar ao contrário para quê, né? Né, mamão? Não, deixa ele mortinho aí, tá legal o negócio. Não, nós recebemos esse poder de Deus de graça. O que Ele espera de nós é maturidade, perseverança, graça, amor. Nós precisamos melhorar e levar o reino de Deus a sério. Nós precisamos disso. Como agentes da graça de Deus, podemos transmitir todo o poder da bondade de Deus. A graça é poderosa. A graça é poderosa. Enquanto o mundo tenta conquistar os seus desejos com a violência, destruição e força, nós somos convidados a revelar o poder da graça de Deus. Deus sonda o meu e o teu coração. Deus sabe quem você é. Ele está ansioso para te usar a abençoar as pessoas com a graça dele. E a graça dele é poder, é muito poder, é palavra transformadora, é poder na oração, é poder no uso dos dons, com sabedoria, com prudência, com temor. Nós precisamos, irmãos,
É no céu que encontramos o perdão. É do céu que buscamos a força para prevalecer no dia mau. É do céu que vem a nossa convicção, e por isso nós somos um povo bem posicionado. É do céu que vem a nossa perseverança. É do céu que vem a graça sobre todos nós. Nós não somos salvos porque somos os tais. Nós somos salvos porque nós aceitamos a graça de Deus. Mas nós precisamos crescer e amadurecer. O resultado das marcas dos seus discípulos, dos discípulos de Jesus, Atos 2, todos os dias, para quem tem perdão, força, posicionamento, perseverança e graça, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos, os que iam sendo feitos filhos de Deus, porque receberam Jesus como Salvador. Essas marcas fazem essa diferença na minha e na sua vida. E você não é um coitadinho, uma coitadinha. Tadinho de Deus, sofri a vida toda. Agora você está no lugar da bênção. Você não faz parte mais desse grupo. Você faz parte dos que vivem e vivem plenamente. Vivem uma vida abundante, uma vida próspera. A igreja dos primeiros dias caiu na graça do povo. Os discípulos demonstravam marcas que chamavam a atenção do povo. E muitos queriam ser inseridos nesse novo estilo de vida. É o meu e seu. Essas marcas que nós colocamos aqui. Você e eu somos os discípulos e os apóstolos de hoje. Você está inspirando pessoas com as marcas que o Espírito Santo já te deu? É para você ir para casa e para você pensar essa semana. Você foi chamado para viver as marcas do Senhor. Então você precisa viver. Você precisa fazer a diferença. Nós fomos chamados para ser um povo diferente. E nós precisamos viver isso. Toma aqui, Renata, aqui esse demônio dessa Siri está falando aqui, ó. Já tirei ela do celular porque ela tem mania de me seguir. Então, meus amados, em nome de Jesus, você e eu somos os discípulos de hoje. Eu coloquei essa foto dos nossos adolescentes e jovens, já tem uma foto maior ainda, porque a cada dia o Senhor tem acrescentado mais na nossa igreja. Ele tem acrescentado crianças, adolescentes, jovens, adultos mais adultos, líderes e pastores. Nós estamos crescendo, você faz parte disso. Você precisa continuar fazendo a diferença, vivendo as marcas do Senhor Jesus Cristo todos os dias da sua vida. Que Deus continue te abençoando, te guardando, te fazendo prosperar, te fazendo ser feliz, realizando os seus sonhos. Mas não faça bobagem. O Espírito Santo habita em você e Ele tem falado contigo. Ele tem falado que você precisa dizer não, ou que você precisa dizer sim. Não queira ser melhor do que Deus, não vai dar certo. O diabo tentou ser melhor do que Deus e hoje nós o chamamos de diabo, de Satanás. Então você é um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus. Nós podemos ser melhores. Vamos orar agora para que o Senhor dê um upgrade aí no seu software e você busque ser melhor essa semana. Melhor marido, melhor esposa, melhor filho, melhor servo, melhor aluno, melhor profissional, melhor professor, melhor tudo. Nós podemos ser melhor, porque nós somos os discípulos de hoje. Pai, nós te louvamos por mais uma noite na tua presença. Começou a semana, Senhor. Os dias não estão fáceis. Às vezes é muito sol, às vezes é muita chuva, e nós vivemos reclamando como sempre, Senhor. Mas tem misericórdia de nós e age nas nossas vidas. Trabalha no nosso Senhor. Trabalha em cada um de nós. Que nós possamos viver essas marcas maravilhosas que o Senhor deixou e já nos capacitou para vivê-las, para expressar, para sermos inspiração para as pessoas. Nós somos inspirações para este mundo perdido de escuridão e de trevas. Por quê? Porque o Senhor habita em nós, o teu reino está dentro de nós, e nós, em nome de Jesus, somos discípulos verdadeiros do Senhor, e nós vamos expressar isso com mais veemência a partir deste momento, Deus. Em nome de Jesus, nós oramos, abençoamos o teu povo
e que todos possamos ir debaixo das bênçãos do Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos